Deixa o Espírito Santo entrar no seu coração. Convida o Espírito Santo de Deus para entrar. Fala, vem Espírito Santo de Deus. Preenche todo o vazio do meu interior. Transforma a realidade do meu coração. Vem Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos nos sentando. Nós vamos meditar hoje sobre o livro do Gênesis, o pecado, a origem de todo o mal. Livro do Gênesis, no capítulo 3, seguintes. Eu vou começar rezando para que a palavra de Deus ela possa ser fecunda no nosso coração e ela possa produzir frutos de bênção, de graça e de vitória. Persine crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celi sanctificetur nomen tuum, advenir regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictum in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. A palavra do Senhor diz para nós, Gênesis 3, versículo 1 seguintes. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis, dele nem tocareis, para que não morrais. Ó, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia que deles comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Aplaude com força. Amados filhos da Santa Igreja, essa passagem bíblica
ela vai nos mostrar toda a realidade do homem que desobedece a Deus. Deus havia criado o homem, havia colocado ele no jardim do Éden, e havia dado uma ordem para ele, que ele poderia comer de todos os frutos, mas do fruto da árvore que estava no meio do jardim, o fruto da ciência do bem e do mal, ele não poderia comer. E ali, nós sabemos o que aconteceu. Eva, ela vai ser atraída por esse fruto. Por que Eva foi atraída por esse fruto? Porque ela começou a olhar. Eva começou ali a contemplar o proibido. E ela começou a se aproximar da árvore proibida. E quando ela vai se aproximando, a serpente percebe o ponto fraco de Eva. E aí o que a serpente faz? A serpente, ela começa a trabalhar na mente de Eva. Eva começa a dialogar com a serpente. Ela começa a querer justificar o seu pecado. A pessoa, às vezes, quando ela quer pecar, ela começa a justificar o pecado. Ela começa a se convencer ou arrumar meios para que aquilo seja algo normal, que aquilo ali seja algo que não tem problema. Isso é o diálogo com a serpente. A pessoa que ela quer justificar o seu pecado, ela está dialogando com a serpente. Ela está começando a dialogar com a serpente. E foi assim com Eva. Eva então olha para o fruto, e aí olhando para o fruto, a serpente diz que ela vai se tornar deusa, comendo aquele fruto. Então Eva vai e come o fruto. E além de comer o fruto, ela apresenta para Adão. E aqui é interessante, porque geralmente a gente foca muito na pessoa de Eva, que deu o fruto para Adão. Mas na verdade, Adão também poderia não ter comido. Adão também poderia ter ficado firme no propósito com Deus. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi começar a amar a criatura acima do Criador. O pecado de Adão foi não obedecer o mandamento de Deus e começar agora a ser seduzido pelas suas paixões e por sua esposa, que apresenta o fruto e ele come o fruto proibido, e o pecado entra no mundo. E o pecado, ele gerou a morte. O pecado gerou o caos, a desarmonia entre a natureza, a desarmonia, os animais que vinham ali e tinham uma harmonia com Adão e com Eva, as frutas, a terra começou a produzir espinhos, a terra começou a ser uma terra árida, os animais ficaram desordenados, a criação ficou desordenada, o homem perdeu a sua intimidade com Deus, a presença de Deus que trazia paz, alegria. Agora Adão tem medo da presença de Deus. Adão tem medo da presença, porque agora a presença de Deus
para Adão vem como um estado que ele está de espírito, de alma, traz pavor, porque ele está em pecado. A pessoa que ela está em pecado, ela não quer estar na presença de Deus. A pessoa que está em pecado, ela não quer estar nas coisas de Deus. Ela tem raiva em escutar a palavra de Deus. Ela não consegue rezar. Ela não consegue ir para a igreja. Ela se esconde, como Adão se escondeu atrás dos arbustos, quando Deus veio ali na brisa da tarde. Então quando Deus vem na brisa da tarde, então Adão procurou o que? Se esconder, e ele tem medo de Deus. As pessoas, ela tem medo de Deus, medo de se converter, medo de mudar de vida, medo do que Deus pode pedir para você, medo deste contato com Deus. E o pecado, ele traz consequências na nossa vida. As pessoas, elas perderam a noção, elas perderam a profundidade do que é essa palavra pecado. O homem foi criado para 3 coisas, vai falar o catecismo da Igreja Católica. O homem foi criado para amar a Deus, servir a Deus e adorar a Deus. Foi essas 3 coisas que o homem foi criado: amar a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. Quando o homem peca, então o homem, ele perde o seu direcionamento. A palavra pecado significa no grego errar o alvo. A pessoa foi criada por Deus para acertar o alvo. Quando ela peca, ela erra o alvo daquilo que ela foi criada. Amar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. A pessoa perde o direcionamento. E o pecado, ele traz consequências, e consequências gravíssimas na vida de uma pessoa. A pessoa, não se engane, o pecado destrói a vida do ser humano. Nós estamos vendo a consequência do pecado. O pecado, ele tira a inteligência. Adão era um homem inteligente. Adão era um homem sábio. Adão era um homem dotado de dons de sabedoria. Quando ele peca, então a sua própria inteligência fica débil. A sua própria compreensão, a sua visão espiritual fica turva, não consegue ter mais uma inteligência aguçada, não consegue mais entender as coisas espirituais, é lento em escutar Deus, é lento em entender os planos de Deus, porque é uma pessoa que pecou. Percebe como o homem, cada vez que ele peca, ele vai perdendo a sua identidade de ser humano. Observa bem, nós estamos vendo, irmão, pode fazer um fundinho aí? Pode ser? Observa bem, nós estamos vivendo um período que o homem está entrando no pecado, e o esvaziamento está sendo tão profundo no homem, que o ser humano, por exemplo, hoje, tem pessoas que querem ser cachorro, tem pessoa que está achando que é gato, animal mesmo, quer viver como um animal, como um cachorro.
A forma que um cachorro vive, tem ser humano que quer viver como um cachorro, como um gato. Porque o homem, ele vai se bestializando. O pecado vai tirando a identidade do homem. Aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, então o pecado vai ferindo de tal modo, e aí então coloca, quando Deus criou Adão e Eva, o pecado vai tentando desordenar o homem. Então agora, se tem agora, não Adão e Eva, mas agora se coloca que pode Adão e Ivo, ou Eva e Ivete. E aí vai cada vez mais esvaziando o homem, e o homem vai se distanciando de Deus. Aí tem pessoa que quer casar com um lustre, ou um homem que teve na Paraíba que levou a cabra, queria casar com a cabra, porque é a perda da identidade. O pecado vai tirando a identidade do homem. O pecado vai tirando a beleza, a imagem e semelhança do Altíssimo, a imagem e semelhança de Deus. E quando a consciência, ela está obscurecida pelo pecado, porque quando às vezes nós falamos, essa pessoa, ela não tem consciência. Tem pessoa que não tem consciência. Às vezes a pessoa diz, deixa que a consciência dela acuse ela. Mas tem pessoa que já perdeu a consciência. Tem pessoa que a sua consciência está obscurecida. Sua consciência não está mais afinada. Uma pessoa mata outra pessoa e ela acha normal. Uma pessoa mata uma outra pessoa e ela até dá razões. Vamos colocar um justiceiro, não, eu estou fazendo o bem, eu estou matando as pessoas. Então são consciências obscurecidas, e isso vai entrando na nossa sociedade, e nós vamos começando achando tudo normal, porque a sociedade, o espírito maligno que tem reinado nessa sociedade, o mundo que jaz do maligno, nos sistemas, mudando, a lei cada vez mais sendo mudada e distanciando do cristianismo. Nós estamos vendo o homem que valoriza o ovo de tartaruga, que preserva o ovo de tartaruga, que é um crime um ovo de tartaruga, é um crime matar um urubu. Mas uma criança não tem problema. Então um aborto não tem problema. Um ser que está em vida não tem problema. Pode se matar. E vai crescendo, porque o mal ele vai crescendo, ele vai tomando cada vez mais espaço. Ele toma um espaço na sociedade. E nós estamos voltando. Houve um período que a igreja evangelizou o homem bárbaro, e o homem se humanizou, e o homem recebeu identidade, e o homem aprendeu a ser humano. E agora nós estamos fazendo agora o caminho inverso, e nós estamos voltando ao período da barbárie. Nós estamos voltando para um outro período agora, aonde o homem está mais animalesco.
O homem, ele está mais irado, porque ele está perdendo o direcionamento de Deus. Ele está se distanciando mais do Senhor. E agora vai começar a gerar na sociedade um ódio contra os cristãos, que já está chegando nesse ponto. Porque o que é um cristão? O cristão é aquele que vai contra o mundo. O cristão é aquele que vai pregar os mistérios de Deus, as coisas de Deus, a lei de Deus que é eterna. Uma lei imutável que não muda, mas que permanece sempre a mesma, pode passar geração em geração, a lei do Senhor é a mesma. E o que o mundo agora está fazendo? Cada vez mais, ele está indo agora em encontro contra a igreja. Você está vendo agora o ataque em várias igrejas no mundo. As igrejas estão sendo atacadas, elas estão sendo queimadas, elas estão sendo saqueadas, elas estão sendo profanadas. E não pense que é lá fora não, quantas igrejas no Brasil têm sido profanadas? Pessoas que entram na igreja, essas feministas, entram peladas, nuas, e começam lá a fazer protesto, não tem mais respeito, quebram a imagem da igreja, quebram a imagem dos santos, a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Cristo crucificado, zombam a pessoa do sacerdote, zombam com a Eucaristia. Um carnaval que fizeram há um ano, acho que foi passado, que foi o diabo batendo em Jesus Cristo. Agora exaltaram as entidades. Mas estamos vendo, e todo mundo está percebendo isso, o crescimento do mal, o crescimento da iniquidade, falando aí no termo da sociedade, mas vamos agora para o individual, o indivíduo, a pessoa. O inimigo, ele tem pegado as crianças, colocando as crianças para serem mais sensuais, trabalhando, e agora os colégios estão trabalhando com esses conceitos. Os colégios estão trabalhando com ideologia de gênero. Os colégios estão colocando como que a homossexualidade é uma coisa normal. Imagine agora como que vai ser essa realidade. Nós estamos vendo o pecado, ele se alastrando, e aí é preciso ter homens e mulheres de Deus que andem pelo caminho de Deus, porque no passado também houve esse período. Mas toda vez que tem um período de pecado, existe um castigo. O pecado, ele tem uma punição. Às vezes, eu peguei um caso de uma jovem, lá na Bahia, e era uma jovem que já vinha de uma realidade de uma vida de prostituição. Já vinha como que uma maldição ali na família, na área da prostituição, da sexualidade. Uma jovem de 16 anos, para você ver a dimensão do pecado e como é essa grande realidade na vida do ser humano. Essa jovem tinha uma amiga, a amiga era depressiva, a amiga tinha um namorado,
e de repente ela começou a namorar com o namorado da amiga. Ela descobriu, e quando ela descobriu, ela entrou no desespero, telefonou. Ela estava junto com o rapaz numa casa. Ela ficou sabendo, telefonou para eles, e quando ela telefonou para eles, uma chamada de vídeo, ele atendeu, e ela falou: eu sei, ela está aí, vocês estão fazendo isso, vocês estão, mas eu quero falar para vocês agora, a partir de hoje eu estou tirando a minha vida por causa de vocês. E a menina pegou uma corrente de um cachorro, colocou sobre o pescoço e pulou da árvore, na frente do menino. O menino ficou tão louco, perturbado, o espírito dele, que ele tinha uma garrafa que ele estava bebendo, ele estourou a garrafa na cabeça dele. Ele estourou a garrafa na cabeça dele e começou a gritar. Eu peguei o caso dessa jovem. Imagine a marca do pecado que já está na alma dela. Imagine o trauma, a acusação do diabo, que vai acusar ela. A consequência do pecado. Os laços do inimigo. As emboscadas do inimigo. Os falsos prazeres, as falsas ilusões. Um jovem lá em Varginha, Minas Gerais, fazendo um momento de retiro espiritual, houve ali manifestações diabólicas. Depois eu fui atender um jovem de 16 anos, ele andava com camisas de manga comprida, e todo o seu braço era talhado, cortado. Hoje é muito comum na adolescência, nos jovens, né, se mutilar. E a mutilação traz o quê? Um prazer. Isso, não tenha dúvida, tem uma influência diabólica. É uma influência do mal na vida do jovem, do adolescente. O jovem de 16 anos, todo talhado, os braços todos talhados. E eu conversando com aquele jovem ele falou para mim que ele tinha entrado no satanismo pela internet. Ele entrou no satanismo pela internet. Ali ele conheceu outros jovens que também começaram a se reunir. E aqueles jovens fizeram um pacto satânico. Um pacto de sangue, e todos eles teriam que se matar. E aquele jovem falava para mim que o amigo dele já tinha se matado e que ele era o próximo, que ele não queria, mas ele não estava conseguindo mais, porque a opressão do inimigo muito grande na vida dele. Porque se você, para lutar, para ser de Deus, já é um grande combate. Imagina quando você faz um pacto. Imagina que você faz uma aliança com o mal. A força demoníaca é muito grande. Você vai ter que lutar muito, sangrar. E aí aquele jovem, o que acontece com ele? Eu rezei por ele, mas mesmo assim, quando eu voltei para casa, com um mês depois ele se suicidou no cemitério e tirou a sua vida. Um jovem de 16 anos. Nós estamos vendo hoje falar de crianças que estão se suicidando. O crescimento da iniquidade, o crescimento do mal,
o enraizamento do pecado. E que essa pandemia veio trazer ainda mais para arrancar as pessoas de Deus, para tirar as pessoas do sagrado. Nós precisamos voltar para Deus enquanto é tempo. Volta para o seu Senhor, volta para Deus, antes que seja tarde, porque muitos foram ceifados no pecado. Quantas pessoas foram mortas no adultério? Lá no adultério, a pessoa pegou e foi lá e matou a outra pessoa. Teve um jovem lá na cidade que eu moro, em Candeias. Era um jovem que tinha se convertido, um jovem que começou a andar na igreja, ler a palavra, se converteu, mudou, participava do grupo, das formações, da comunidade, rezava o rosário, e aí de repente, voltou para o homem velho. De repente, é atraído, voltar atrás. A pessoa que de repente começa a admirar as cebolas do Egito, como o povo de Israel, saiu do Egito, saiu do cativeiro, mas no meio do deserto tinha saudades das cebolas do Egito, tinha saudade do alho do Egito. É aquela pessoa que passa dentro da igreja, ela se converte, ela passa pela conversão, pela mudança, mas ela fica olhando para trás, ela fica namorando com o pecado, ela fica desejando o pecado. É como aquele que olha para trás. A Sagrada Escritura diz que a esposa de Ló, que morava ali em Sodoma, quando eles saíram, Deus deu uma ordem: não olhe para trás, não olhem para trás. Foi a ordem que Deus deu. A cidade marcada pelo pecado, Sodoma e Gomorra. Então eles saem, mas a esposa de Ló está presa no pecado. A esposa de Ló, ela está presa àquela estrutura daquela cidade. Então ela olha para trás, e quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Jesus Cristo falou: aquele que olha para trás, ele não é digno do meu reino. Aquele que olha para trás, ele não é digno. Aquele que pega no arado e volta para trás, ele não é digno do reino de Deus. Esse jovem que andava dentro da igreja, que caminhava, ele voltou para trás. O que a Bíblia diz? 2 Pedro capítulo 2, versículo 22. Aquele que volta para a vida velha é como um cão que volta ao seu vômito, é a porca lavada que voltou-se a revolver-se no lamaçal. E o que aconteceu com ele? Ele se envolveu, foi para o mundo, acabou se envolvendo com drogas, tráfico. E no dia que a filha dele nasceu, que ele estava segurando a sua filha na mão, a sua filha estava recém-nascida. Chegou um rapaz na casa dele, mandou ele entrar no carro, um cara armado. Ele despediu ali daquela criança, da sua filha, e aquele dia, aquele jovem morreu.
são estruturas do pecado. O inimigo, ele quer levar as pessoas para o pecado, ele quer tirar você da igreja, ele quer tirar você da comunhão, ele quer tirar você da confissão, ele quer tirar você da palavra de Deus. Mas o que a Sagrada Escritura diz para nós? João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal modo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Lucas capítulo 19, versículo 10, Deus veio buscar aquilo que estava perdido. Jesus Cristo, ele veio buscar a ovelha perdida, ele veio ao encontro do seu povo, ele veio para libertar. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O poder da palavra de Deus, que tem o poder de libertar, que tem o poder de curar, que tem o poder de fazer nova todas as coisas. Romanos capítulo 5, versículo 20, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, eis que renovo todas as coisas. Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E se você crê, pode aplaudir a palavra de Deus para valer. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus tocar em você. Toque em Deus com fé. Como aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos que aquela mulher estava sangrando, 12. Aquela mulher, ela era perda de sangue, traz o que? Anemia. Aquela mulher era uma mulher pálida, aquela mulher era uma mulher com feições da morte, aquela mulher dentro de uma tradição judaica, a mulher com fluxo de sangue, ela se tornava uma mulher impura, então ela não poderia estar com seu esposo. Se aquela mulher tivesse sido casada, o esposo havia abandonado ela, 12 anos o esposo havia abandonado, aquela mulher estava vivendo o mais profundo do caos, aquela mulher estava vivendo a perda do seu sangue, vivendo ali com afeições da morte. Aquela mulher já tinha gastado tudo com o médico, todo o dinheiro que ela tinha gastado, mas de repente ela ouviu falar que Jesus iria passar. Ela ouviu falar que Jesus curava, que libertava. Havia uma multidão que tocava em Jesus Cristo, todas as mãos tocando em Cristo. Então de repente ela tocou na orla do seu manto. Ela vivia, ela não foi nem por cima, mas ela foi como que se rastejando, de tão prostrada que ela estava, de tão cansada que ela estava, de tão ferida que ela estava. E ela de repente tocou na orla do manto do Senhor, e saiu uma força de Deus. E de repente Jesus Cristo diz: quem me tocou? Os discípulos perguntam: quem te tocou? Todo mundo está te tocando. A multidão tocava, pressionava Jesus de todos os lados. Quem me tocou? Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. E lá estava aquela mulher trêmula,
porque ela sentiu a força que saiu do Senhor, ela sentiu o impacto que saiu do Senhor, o Espírito de Deus que agiu sobre a vida daquela mulher. E Deus falou que aquela mulher havia sido curada pela sua fé. Tem muita gente indo para a igreja, tem muita gente indo para a missa, tem muita gente participando de encontro, tem muita mão tocando em Jesus, mas poucas pessoas têm tocado na orla do manto do Senhor com fé. Talvez você fala, eu vou para a igreja, eu vou para as coisas de Deus, mas eu não consigo alcançar a graça, eu não consigo a libertação, eu não consigo uma cura, uma libertação, uma graça de Deus. É porque está faltando você ser como essa mulher que tocou na orla do manto com o Senhor, com fé. Nós queremos hoje, nesse dia de hoje, tocar na orla do manto do Senhor. Nós queremos tocar na orla do manto de Deus e nós queremos subir para o andar de cima, para o cenáculo. Queremos clamar o poder de Deus, queremos clamar o Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza que você não vai voltar para sua casa do mesmo modo, mas hoje você vai tocar na orla do manto do Senhor. Se você crê, pode aplaudir para valer. Aplaude com força, com coragem, com garra. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Vamos entrar na presença do Senhor. Nós não queremos mais pecar. Nós queremos ser um homem novo, nós queremos ser uma mulher nova. Nós queremos colocar Deus, Jesus Cristo precisa ser o nosso centro. O centro da nossa vida, o centro da nossa história. Quem tem sido o centro da tua história? O teu pai, a tua mãe, o teu filho, o teu carro, o teu emprego? Nós queremos colocar Jesus Cristo no centro da nossa vida. Nós queremos colocar Jesus Cristo no centro da nossa história. Deixa Jesus Cristo ser o centro da tua vida. Deixa Jesus Cristo hoje imperar na tua história. Deixa hoje Deus fazer a diferença. Deixa hoje a graça de Deus tocar o teu coração. Se humilha na presença dEle, coloca o teu rosto no pó, talvez haverá uma chance. Deus, Ele quer hoje tocar no teu coração, hoje Deus, Ele quer tocar na tua vida, na tua história, para que Ele possa ser o centro da tua vida, para que Ele possa ser o centro da tua história. Ele quer hoje quebrar todo o cativeiro que está sobre a tua vida, todo o engano do inimigo, todo o pecado agora vai ser rompido pelo poder da nossa oração, pelo poder do nosso clamor, pelo poder da nossa entrega, pelo poder de Deus que está aqui, daqueles que invocam o nome do Senhor. Ergo os meus olhos para os montes do Senhor, de onde virá o meu socorro virá do Criador do céu e da terra, Ele que é poderoso, Ele que é o Senhor da glória. Nós queremos entrar na sua presença, Deus. Orialabaxi ekananamana. Solta a tua voz e canta essa canção. Quero te louvar. Isso.
e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Lá no começo, solta a tua voz, canta com força, com fé, com coragem. Quero te louvar, Isso, te engrandecer, faz dessa canção tua oração. E proclamar tua vitória em mim, ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei ao Senhor, e tu és o centro da minha vida, e és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Solta a tua voz, entra na presença do teu Deus, louva o Senhor. Deus habita nos louvores, Deus habita naquele que ora, naquele que se entrega. Deus habita naquele que se abandona em Deus. Vai se abandonando em Deus, vai se entregando em Deus. Deixa Deus tomar o teu coração, deixa a presença dele tomar este lugar. Daqueles que invocam o Senhor, daqueles que oram, daqueles que se colocam na presença deste Deus. Este Deus é um Deus do impossível, é um Deus de mistérios, é um Deus de poder, é um Deus do sobrenatural. Sustenta, permanece na oração.
Permanece na entrega, no abandono de Deus. E tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar de ti. Quero que sejas. Solta a voz e canta. Tu és, e tu és o centro. És a razão. Não quero tirar. Canta forte, solta a voz. Quero que sejas lá da alma, do coração. Tu és o centro. És a razão. Não quero tirar de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Nós queremos que Jesus seja o centro da nossa vida. Nós não queremos mais que as coisas do mundo sejam o centro. Nós queremos agora que Jesus seja o centro, que Ele seja o nosso tudo. Coloca Deus agora como centro da tua vida agora. Tudo agora, dê o seu máximo agora para Deus. Fala, Senhor, eu quero te entregar nesta tarde o meu coração, Senhor. Toma, Senhor, a parte ainda que eu não te entreguei. Toma, Senhor, meu coração, Senhor, ele te pertence, ele é todo teu. O meu coração é teu, tudo que eu tenho é teu. Eu quero me entregar, eu quero me abandonar na presença deste Deus. Se abandone na presença dEle, se entrega agora para Ele, vai clamando o poder de Deus sobre a tua vida, vai deixando Deus imperar na sua história. Ele está sendo o centro, Ele está sendo o centro agora, nesse exato momento. Então Ele está reinando no seu coração, Ele está reinando na sua vida. As libertações que estão acontecendo agora, no profundo do teu ser agora, de áreas que você está cativo, de áreas que você está cativa, de áreas que você ainda não conseguiu se libertar agora, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus agora, toda a cadeia do inimigo, ele está caindo por terra, e Deus está reinando, Deus está reinando com força, Deus está reinando, Deus está imperando, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso tudo. Vai orando, vai orando. Quanto mais você ora, mais graças Deus opera. Quanto mais você ora, mais Deus, Ele tem liberdade para agir. Tu tem liberdade para agir, Deus. Cresce, cresce na tua oração, cresce no teu clamor,
Cresce na tua liberdade espiritual. Cresce na presença do teu Deus. Isso permanece. Sustenta a tua oração e solta a tua voz e canta com teu coração. Tu és o centro, Deus. Te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu, fala com Jesus. Ser todo teu é o meu prazer. Canta. É o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro. Tu és o centro. És a razão da minha alegria e não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro. Só as vozes. Tu és o centro da... Canta forte. Isso, a minha alegria, não quero tirar. Erga o seu louvor, solta a sua voz. Quero que sejas. Mais uma vez, só as vozes, erga os seus braços. Tu és o centro. Fala para Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima. Amém. Vamos sentar rapidinho. Pessoal, nós trouxemos aqui as nossas camisetas, tá bom? Traz aqui, pessoal, as camisetas aqui para a gente apresentar para o pessoal. Para a gente apresentar aqui. Então, as camisetas do Combatentes na Fé, tá? Você pode estar adquirindo essas camisetas com estampas lindíssimas, tá? Essa camiseta aqui de Nossa Senhora das Graças, pisando a cabeça da serpente. Essa camiseta aqui, quem fez ela, a imagem que idealizou, foi São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano foi o santo que morreu no campo de concentração em Auschwitz, que deu a vida por um pai de família, né? No lugar do pai de família. Tem aqui a camiseta do soldado, Cristo crucificado.
você tem que sair daqui, ó, um soldado de Cristo. Você tem que sair aqui uma guerreira do Senhor. A camiseta de Nossa Senhora, ó, que camiseta linda, né? Essas 3 rosas significa Nossa Senhora 3 vezes virgem. Virgem antes do parto, virgem no parto e virgem depois do parto. A cruz é dourada, porque para nós a cruz não é uma maldição, né? A cruz foi onde nós fomos salvos. E aqui a camiseta de São Miguel Arcanjo, aí o anjo, o arcanjo do combate, para você dar o grito de São Miguel na sua vida, quem como Deus. E Nossa Senhora das Dores, né? E Cristo crucificado, tá bom? Então são lindíssimas camisetas, passam lá. Tem o meu livro também, A Origem do Mal e a Queda dos Anjos. Mostra daí mesmo, irmão, olha lá, meu livro, tá bom? A Origem do Mal e a Queda dos Anjos. Eu vou trabalhar aí, vou falar sobre a queda do inimigo.